igreja te adora. Novo lugar melhor que aos teus pés, Senhor. É o nosso desejo, Senhor Deus. A tua igreja te adora, papai. Somos aqui, Deus, pecadores reunidos para exaltar o teu nome. Somos apenas mendigos que dizem a outro onde encontrar o pão. Somos necessitados da tua graça, Senhor. Precisamos encarecidamente da tua graça. Precisamos encarecidamente da tua graça. Eis aqui, Deus, somos pecadores arrependidos que se unem para exaltar o Cordeiro. Louvado seja o Senhor Deus, e assim seja pelos séculos dos séculos, e os séculos dos séculos, e os séculos dos séculos, Senhor Deus. Pelos séculos dos séculos, Senhor Deus. Pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Querido, coloque a mão sobre o teu coração essa noite. Nós temos recebido de Deus uma informação muito importante. Que a nossa vida pode ser construída nele. A Bíblia diz, no Salmo 127, que se nós construirmos a nossa vida em Deus, então nós não vamos ter vivido em vão. Se nós tivermos, querido, construído a nossa família em Deus, nós também não estaremos construindo a nossa família em vão. O propósito pelo qual nós decidimos fazer algo também deve ser o propósito pelo qual nós queremos ver isso funcionando. Quando nós cumprimos com os nossos objetivos e os realizamos, descobrimos, querido, que o cumprimento de uma tarefa não é tão importante quanto o que nós recebemos quando fazemos isso acontecer. Vai chegar um momento na sua vida que você vai descobrir que realizar coisas não é tão importante como aquilo que Deus, amado, tem realizado na sua vida. É por isso que o ser humano, ele é desafiado todos os dias a projetar coisas novas. A nossa vida para quando nós paramos no nosso passado. A nossa vida para quando nós paramos de sonhar. Famílias param quando deixam de sonhar junto. A igreja só está de pé, querido, porque a Bíblia nos dá garantia que até hoje Deus está trabalhando. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje. E Deus, amado, Ele não se cansa de fazer coisas novas na nossa vida. Que nesta noite o teu coração, querido, ele possa fluir como rios de águas vivas do teu interior. Jesus disse que do teu coração procede as saídas para a vida, as respostas. Mas não se deixe enganar. O teu coração, querido, ele também é mais enganoso que todas as coisas. Como que você vai saber se você está sendo enganado ou não? Pela palavra.
Busque sempre a palavra e aplique o seu coração nela, dia e noite. Abra comigo a sua Bíblia em nome de Jesus. Abra comigo em Salmos de número 85. Salmo de número 85, eu quero falar com você sobre essa mensagem do Salmo 85 essa noite. Salmo 85 é um cântico profético que em algumas traduções vai trazer a seguinte conclusão: nós devemos voltar a Deus, amado, e assim como o salmista pedindo perdão a Deus, nós devemos também pedir perdão a Deus dentro de uma única oportunidade que Ele tem nos dado. Todo salmo é muito lindo, amém? Veja o verso 1 comigo. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoastes a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação, reprimiste a toda, do furor da ira te desviastes. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije todo o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz a seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Repita isso comigo, querido. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Verso 9: próxima está a sua salvação dos que o temem, porque a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota toda a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, nos dá entendimento, revela-nos a tua vontade nesta noite. Nós queremos estar nesta posição hoje, Deus, do verso 8, escutando o que o Senhor tem para dizer, para que nós não venhamos a cair na insensatez da vida. Pai, fala conosco hoje, perdoa os nossos erros, nossas falhas, tem misericórdia das nossas vidas, traz sobre nós, ó Pai, a tua salvação. É o que nós precisamos todos os dias. Amém? Queridos, é fato,
nós dependemos da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Porém, também a Bíblia diz que nós não podemos viver só na dependência da misericórdia. Nós precisamos receber, amado, todo o favor de Deus. Mas também precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Amado, toda vez que em mim opera o erro, de fato, ele opera, que a minha natureza é errônea. Mas toda vez que a graça de Deus, ela me alcança para me dar uma oportunidade para me não errar mais. Por esta razão, Pedro 3, ele diz assim, olha, cresçam na graça. Filhinhos, cresçam na graça, no favor. Como que você cresce no favor? É quando Deus, amado, Ele olha para você e Ele vê você, querido, em uma estatura humana, falha, pecadora, mas todos os dias Ele te dá uma oportunidade de crescer nele. Cresça no favor de Deus, amado. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E isso só pode ocorrer se nós entendermos que Deus, Ele todos os dias está atento às nossas atitudes e espera que nossas atitudes correspondam com a Sua palavra. A Bíblia nos diz, amado, e nós lemos isso, verso 8, escutarei. Eu escutarei o que Deus, o Senhor disser. Pois a sua mensagem será de paz a seu povo. Amado, nós ouvimos isso na terça-feira e eu volto a repetir. Em Deus não há confusão. Deus ministra no nosso coração paz. E o que é a paz que Deus ministra no nosso coração? É você saber, amado, que independente da circunstância que você estiver vivendo, você estará em paz, porque você sabe que Ele vive e reina sobre a tua vida. Você não vai, querido, ser até poupado ou preservado no sentido de não ter medo da situação que se levantou, mas vai haver uma paz no teu coração. Eu sei que muitos de vocês ainda têm medo. Eu sei que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo, porém, a Bíblia vai falar de que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo, porque todas as vezes que você estiver com medo, Ele está dizendo, venha participar do meu amor e você não vai ter medo. Grandes homens de Deus, tiveram medo. Mesmo sendo homens de fé, tiveram medo. Alguns medo da morte, outros medo da guerra, outros medos dos impérios. Querido, a Bíblia, eu vou até ser mais preciso sobre isso. A Bíblia, ela não vai dizer em nenhum momento que os grandes homens da Bíblia, eles não tinham fé. Eles tinham fé. E por isso puderam enfrentar o seu medo. A Bíblia fala que Neemias estava sendo todos os dias atormentado pelos inimigos, e isso provocou na sua alma uma certa ocasião de medo. Mas a Bíblia diz que porque ele continuou fazendo o que estava fazendo, ele se colocou numa posição onde o medo não atingia ele. Tudo que Deus espera
é que você venha para um lugar envolvido nele, onde o medo não vai tirar as bases da tua fé. A falta de fé faz com que o medo cresça, a falta de ação faz com que o medo cresça, mas quando você vai em atitude, em ação, de encontro àquilo que Deus falou com você, então você lança fora todo medo. Quando a Bíblia diz, se você se preservar no amor de Deus, todo o medo da sua vida será tirado, a Bíblia está te dando a seguinte informação: se você seguir a palavra que Deus te deu, você não terá medo. Ele vai preservar a tua fé, Ele vai cuidar de você. Há sentimentos que Deus faz com que o homem tenha eles. Diga para o seu irmão, imagine o ser humano sem dor, sem medo. A pastora Tânia fala de uma menina que é da escola dela, que ela não sente dor. Um dia ela caiu, quebrou o braço, e ela veio rindo para contar: olha, quebrei o braço. Ela não sente dor. E as crianças batem nela e ela ri, porque ela não sente dor. Coisa de doido isso, né? É porque ela é mais, vou dizer, imperativa, né? Ela é mais entusiasmada, ela é mais rápida no processo. Ela não sente dor. Já fizeram exames nela para ver se era uma coisa de fingir, mas não é. Ela não sente dor. Se a humanidade não sentisse dor, amado, talvez nós iríamos ver mais pessoas ainda provocando no seu corpo a escravidão de uma vida religiosa onde se serve pelo sofrimento. Há religiões que as pessoas se cortam para dizer que estão agradando a Deus. Há religiões onde as pessoas se machucam para dizer: eu estou subjugando o meu corpo para servir a Deus. E a Bíblia diz no livro de Êxodo que qualquer projeção de culto aonde o homem se fere para se sangrar é maldito. Deus não recebe ela. Por isso, nunca machuque o seu corpo para cultuar a Deus. Isso é interessante. Que Paulo fala: eu castigo a minha alma, eu castigo o meu corpo. Ele demonstra isso com jejuns e orações. Antes eu reduzo-me à escravidão, para que Cristo viva em mim. Isso é um processo doloroso. A única coisa que você pode fazer com o teu corpo é deixar ele sem comer. Você domina a tua natureza terrena quando você fala para ela: você vai comer de 3 em 3 horas. Você domina o teu ser natural quando você coloca para ele princípios. Querido, o homem natural só pode ser dominado se você adestrá-lo dentro de princípios. Pessoas estão ficando ricas porque estão adestrando outras. Existem pessoas ganhando 100, 200, 300, 500, R$1.000 por consultas de 30 minutos. Hoje nós temos todo tipo de personal. Nós temos personal para tudo. Para roupas, para alimentação, para atividades físicas. Até mesmo nós temos alguns personagens do espírito agora, que te ensinam como viver no espírito. Tudo bem, se eles estiverem com base na palavra, dá para encarar. Senão não dá. Mas diga para o seu irmão: você precisa entender isso. Essa parte de dominar sobre a natureza terrena, ela é um projeto do reino. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A natureza terrena, ela tem que se prostrar diante daquilo que é divino. O diabo não quer que você faça isso. O diabo não quer que você se prostre. Ele não quer que você se prostre na condição de subjugar o teu corpo para honrar a Deus, para ser mais espiritual. Ele quer que você se prostre para Ele te dar coisas.
O diabo não quer que você mate o teu ser humano, a tua expectativa de vida na terra, para honrar a Deus. Ele quer que você se prostre para consumir mais, se prostre para comprar mais, se prostre para gastar a tua saúde, ganhando apenas o tesouro terreno e se esquecendo que a maior riqueza da humanidade é espiritual. O dia que eu descobri que eu não precisava trabalhar tanto para ganhar bem, eu falei, glória a Deus. Diga para o seu irmão, não é trabalhando muito que você vai ficar rico. É trabalhando com inteligência. Algumas empresas investem milhões em treinamentos que elas não querem, no final do mês, pagar uma folha grande de horas extras. Empresas investem milhões em metodologias, porque elas não querem multidões de pessoas se esforçando, elas querem cabeças pensantes. Há empresas que estão apadrinhando jovens com talentos, para que quando eles crescerem, eles possam ser os futuros gerentes, administradores. Existem pessoas, querido, que acreditam que conseguirão recuperar o tempo perdido e por isso ajustam empresas para fazerem horas extras. De fato, querido, nós precisamos de uma geração inteligente. Pessoas que tenham ideais, tenham metodologias, mas sejam inteligentes. Pensem pela lógica, raciocinem. Toda revolução, pelo menos na história do Brasil, ela ocorre nessa condição. Enquanto homens faziam guerras, outros homens pensavam em como equipar as nações que estavam em guerra. Na Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas teve a brilhante ideia: nós vamos industrializar boa parte do Brasil e vamos projetar uma produção que atenda os países que estão em guerra. Nos momentos de crises em outros países, há países que se levantam para dizer como nós vamos atender os países que estão em guerra. Aí nascem indústrias para atender toda a condição de um país que vai ter que voltar novamente. Amado, a posição de Deus é simplesmente essa: é produzir na tua vida aquilo que vai projetar você em família, para você viver nele. Você vivia uma guerra diária, uma guerra que você não sabia como lutá-la. E todo o governo de Deus, ele se projetou para oferecer para você uma paz e uma condição de viver no teu projeto de vida a realização dele. Toda vez que nós olhamos para dentro de nós, nós descobrimos que Deus tem sempre algo reservado através de nós. A Bíblia diz que eu tenho que estar atento o que Deus vai dizer. Quando eu estou passando por momentos de lutas, de crises, de dificuldade, o Salmo 46, ele diz assim: olha, Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente nas minhas tribulações. Eu não temerei ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemão, ou desde anoitecer ou amanhecer. Bramam as nações, reinos se abalem, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde contemplai as obras do Senhor, as assolações que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido, quando nós estamos atentos ao que Deus vai dizer, então também estamos atentos para a grande salvação que Ele vai liberar sobre a nossa vida. Quando eu decidir por mim mesmo e não ouvi-lo, eu tenho duas coisas que podem acontecer. Eu posso acertar se eu estiver na vontade dele, mas eu posso errar se eu estiver só com a minha vontade. Mas decidir também é um impulso para acertar. Diga para o seu irmão, quem decide uma coisa pode até errar, mas quem não decide nada já errou. É quando nós estamos diante de uma situação que nós temos que decidir. É quando o artilheiro está com a bola na posição do pênalti, ele tem que chutar. O juiz apitou, ele tem que chutar. O juiz vai olhar para ele, e a torcida do Corinthians vai olhar para ele. Mas dessa vez, ele não está do lado do Corinthians, ele está do lado do Flamengo. Ele vai bater o pênalti. E o Cássio está olhando para ele. E o Cássio treinava todos os dias com ele. Via ele bater o pênalti. E agora, aquele cara que você conhece, não vou falar o nome dele, vem todo tatuado, cabelo arrepiado, que veio jogar no Brasil. Ele olha para o Cássio e ele está acostumado todos os dias a estar com aquele pênalti. Mas agora o juiz disse, vai! E ele se sentiu inseguro. Porque ele sabe que o Cássio sabe aonde ele vai chutar já. Então ele pode parar e mudar de plano, mudar de estratégia. Mas o Cássio também pode mudar de estratégia. O Cássio pode pensar, ele sempre chutou aqui, ele pode mudar hoje, porque ele sabe que eu sei. Querido, o inimigo, o adversário, ele sabe que você tem medo. Ele sabe que você se sente inseguro na hora de decidir. Mas o que ele não sabe é que Deus pode trazer um novo na tua vida, uma grande salvação. E o Deus que cuida de você, Ele vai te dar uma estratégia nova. E Ele vai dizer para você, pode chutar, o goleiro está amarrado, é só não errar o gol. Eu não sei como que alguns caras conseguem errar um gol de 7 metros por 2, né, Juninho? 1,90, né? 1,90 e pouco por 7 metros. Não sei como é que eles erram. Não dá para errar. É muito grande aquele gol, mas eles erram. Ou os goleiros se crescem. Mas a questão aqui é, eu vou estar atento. Deus tem uma palavra de salvação para minha família. Deus tem uma palavra de salvação para mim. Deus tem uma palavra de salvação para o meu casamento. Deus tem uma palavra de salvação para a minha profissão. Deus tem uma palavra de salvação, querido. A grande salvação de Deus não se resume só na eternidade, porque se resumisse só na eternidade, Ele teria nos salvado e nos levado para o céu. Ele nos salvou e nos deixou aqui na terra para a gente viver como salvos, e como salvos experimentar todos os dias a novidade de vida que Ele tem. Viva como salvo. E quem vive como salvo, desfruta da graça de Deus. Desfruta do favor de Deus. E desfrutar do favor de Deus é o que o verso 9 diz. Próxima está a sua salvação dos que o temem. Salmo 85, 9. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Diga para o seu irmão, a grande salvação de Deus na sua vida, ela será assistida na terra. Toda a projeção de salvação foi assistida na terra. Todos os livramentos
da poderosa mão do Egito para com os hebreus, da poderosa mão na Babilônia contra Nabucodonosor e Dário, da poderosa mão da grande estrutura do Império Romano através de Cristo, o grande e único e poderoso libertador, foi assistida. Diga para o seu irmão, te prepara, sintoniza bem o canal aonde vai passar a tua grande salvação. Pastor, não sei como fazer. Vai passar diante de você o que fazer. É como um filme, você vai, fluiu um insight, maximizou aqui dentro, pastor, queimou. É isso, querido, vai, o Senhor é contigo. Eu conheci um cara que ele ficou rico. Esse cara tinha tentado de tudo. Esse cara já abriu loja de som, não foi para frente. Ele já abriu sistema de vender bolo, não foi para frente. Já abriu confeitaria para salgadinho, não foi para frente. Ele já abriu, o cara, ele criava coisas novas. Ele já abriu um espaço assim tremendo só para cachorro quente, tudo quanto é tipo de cachorro quente, não foi para frente. E ele parou um dia numa escola de teologia, ouvindo o pastor falava de projetos, de sonhos dentro do que Deus podia fazer. Foi uma aula diferente, e ele parou, e estava todo mundo empolgado com muitas coisas. Ele parou, e falou, Deus, assim que eu vou fazer agora. Aí Deus falou assim para ele: começa algo novo. E ele disse: Deus, mas eu já comecei tanta coisa que não deu certo. Acho que já era a 7ª experiência dele. E ele disse que de repente passou um filme dele num lugar onde ele nunca tinha visto, olhando máquinas. E naquela semana um amigo dele ligou: rapaz, vem aqui no Paraná que está tendo uma feira de máquinas. Você precisa ver as máquinas que estão aqui, as máquinas alemãs, italianas. E ele foi para lá. E diz que ele chegou lá, ele viu os maquinários. E ele não tinha nem condição de comprar, mas ele foi lá. Ele sabe dizer que ele voltou para Varginha, amém? Conterrando nós. Voltou e ele conseguiu comprar as máquinas. Ele fez os contatos, comprou as máquinas. Hoje ele tem uma grande representação de açaí. Ele está industrializando o açaí, vendendo em potinhos. E resumindo, querido, ele andava num carro muito simples. Hoje ele anda eu nem sei o nome do carro. Hoje ele cresceu, ele estruturou. Mas porque ele decidiu ouvir a Deus. Ele parou para ouvir a Deus. Quando você para ouvir a Deus, olha o que acontece. Verso 10. O verso 8 diz: eu vou parar para ouvir Deus. O verso 9 diz: vai haver uma grande salvação. E o verso 10 diz: o encontro da graça e da verdade. A intimidade da justiça com a paz. Amado, é porque você está em Deus que Deus libera o correto sobre a sua vida. E o correto no grego é a justiça de Deus em nós. Não é a nossa justiça, é a justiça dele em nós. Porque o justo não se justifica, mas foi justificado perante o altar de Deus. E é óbvio que essa justiça traz paz, porque eu fui aceito por Ele. Ele me perdoou. E Ele cuida de mim. E o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Eu acho lindo porque nessa intimidade a Bíblia diz que a justiça dele reina e impera em nosso coração, para nos fazer saber quando nós pecamos, e Ele coloca em nós o arrependimento, para que a gente não perca a intimidade com a pessoa dele. A justiça e a paz se beijam. Fala, beijo é intimidade, querido. Não é para qualquer um, não. É para quem está na intimidade. Casais que não se beijam são casais que não estão tendo intimidade.
a graça e a verdade. Fala da realidade desta grande salvação de Deus. Evangelho de João, abra comigo o capítulo de número 1. Fala exatamente disso. No verso 8 fala: quando eu ouço o que Deus tem para falar, a grande salvação dele se manifesta. E agora o verso 10 nós lemos que a graça, o favor de Deus se encontra com a verdade dele. Quando eu ando no favor de Deus, eu encontro a verdade dele. E quando isso ocorre, há uma intimidade, ou seja, a justiça e a paz impera em meu coração. Em João capítulo 1, você está aí, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Querido, olha para mim agora. Sabe o que João está dizendo no seu evangelho? Que é graça sobre graça. Paulo diz: dentre todos os apóstolos, foi o que mais trabalhei, que mais sofri, que mais apanhei. Não digo eu, mas o favor de Deus, a graça de Deus. É lindo quando alguém entende isso. Olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés. O que é a lei? É o limite que Deus estabeleceu para o povo hebreu, para eles se tornarem uma nação. Uma nação sem lei, querido, não é uma nação. É uma Venezuela. Uma nação sem lei, é para rir, não é para chorar. Você viu o que falaram hoje lá, né? Já não tem gás, já não tem luz. Essas coisas aí que o PT participa. Uma nação sem lei não é uma nação, é uma desordem. Uma igreja sem doutrina, sem ensinamento, amada, é uma igreja desprotegida, é uma desordem. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que todo o fundamento de limite foi dado por Moisés para que eles aprendessem a viver. Mas a lei, alguns diziam, a lei é dura, olho por olho, dente por dente, pecou tem que morrer, pecou tem que apresentar diante do sacerdote e ser julgado. A lei é dura. Então Jesus, ele vem e diz assim: olha, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim para cumprir a lei e os profetas. Porém, toda a lei e profeta se resume em mim. Os profetas, a lei, dependem disso. Amem a Deus sobre todas as coisas e amem o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava dizendo, querido, que na lei perfeita de Deus só se encontraria dentro desse único alvo aonde Ele era o autor e consumador de todas as coisas. A lei perfeita de Deus, amado, ela só pode ser imperada na pessoa de Jesus Cristo. E isso é o que é o prazeroso. Se você tem servido a Deus na pessoa de Jesus Cristo, então você tem andado na lei perfeita de Deus. Tiago diz: a lei perfeita de Deus não se manifesta no fazer todos os mandamentos acontecerem, mas na realização do favor de Deus. Algumas igrejas pegam o livro de Tiago e falam assim: olha, não adianta guardar toda a lei e tropeçar só num princípio, porque você tropeçou em toda ela. Mas Tiago está dizendo que a maneira com que muitos religiosos servem a Deus é dentro de princípios que tem que fazer tudo corretinho. Mas ele está dizendo, querido, que a realidade do evangelho é essa: olha, você só pode fazer tudo certinho se Jesus ministrar o seu coração dentro da perfeita lei de Deus. Sabe o que a Bíblia diz, amado? Por intermédio de Moisés. Moisés tinha as cartas
escritos pelo dedo de Deus. Diga para o seu irmão, Moisés vivia numa época que já tinha papel. Já existia o papel naquela época, ok? Mas naquela hora só tinha madeira. Então Deus falou, escrever na madeira. Moisés não levou a agenda para a escola de profeta. Aí Deus falou assim, pega um pedaço de madeira aí e escreve aí, Moisés. Amém, querido? 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Diz assim. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem colocar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que precisava colocar o véu na face para que os filhos de Israel, na antemão, não olhassem para aquilo que era desvanecente, mas os sentidos deles foram endurecidos, pois até hoje, quando é lido a velha aliança, colocam sobre eles o véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, está sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem de Deus, isso é, no Espírito do Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Esses 18 versículos que nós lemos, ela está dizendo que a lei que foi dada por Moisés, ela era utilizada como ministério de morte. E isso teve glória. Mas essa glória era sobre aquilo que era desvanecente. Moisés tinha que pôr um véu sobre o rosto dele, para que os filhos de Israel não soubessem quando Deus falava ou quando Moisés falava. E agora o intermédio do Espírito, porque nós temos, querido, agora em placas, não de madeira, não de pedra, mas do nosso próprio coração, o escrito de Deus. E temos, querido, não a glória desvanecente, mas a glória que agora está na nossa vida. Ela é, filho, sobre a face. E somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Essa graça e verdade que se manifesta em Cristo,
ela se torna o favor de Deus em nós. É o equilíbrio, é a plenitude, é o conhecimento que nós precisamos. Diga para o seu irmão, todo conhecimento que você precisa se manifesta nisso, na pessoa do Espírito Santo, na sua vida, e você é transformado de glória em glória. Sabe o que é lindo, amado? Que agora a gente consegue compreender uma coisa: a flexibilidade da graça nos faz viver toda a lei que foi dada a Moisés. Se Moisés tivesse apresentado para você as 613 leis que imperam sobre o judaísmo, você diria: eu não vou servir não. Como que eu vou andar nesses 613 mandamentos aí? Eu não consigo servir. Porque para o judeu é como um grande caracol. Começa os 10 mandamentos e deles se estendem até 613. Desses 613, 340 e poucos mandamentos são Deus dizendo não. E 200 e pouco é Deus dizendo sim. Deus disse mais não para o povo do que sim, ensinando que você tem que dizer mais não para o teu filho do que sim, para ele crescer. Diga assim: como que você fica quando você recebe um não? E como que você fica quando você recebe um sim? Deus já estava gerando neles isso. Agora, no Espírito, amado, olha que coisa mais linda. No Espírito agora do Senhor, como que nós vivemos? Nós conseguimos em Cristo atender, amado, tudo aquilo que está na lei. Porém, tem muitas coisas que estão na lei que já não precisam mais serem guardadas. Fala para o seu irmão: você não precisa guardar mais o sábado, que você tem que guardar agora os 365 dias do ano. Você não vive de sábado, amém? Você vive de Deus, e Deus quer que você viva os 7 dias nele. Não é aquela expectativa: sábado eu tenho que ir para a igreja, domingo eu tenho que ir para a igreja. Não, querido, a igreja é você, e a igreja adora a Deus todos os dias. Quando alguém vender essa ideia para você, você tem que sábado você não pode fazer nada, você venda essa para ele. Não, a igreja sou eu não tenho que guardar só sábado, tem que guardar todos os dias, porque senão a gente vai ficar assim: olha, o muçulmano guarda a sexta-feira, o judeu o sábado, o cristão o domingo, e a segunda-feira, e a terça, e a quarta, e a quinta, e a sexta. Sabe o que eles fazem? Fazem tudo do jeito deles. Feche seus olhos. Em o nome de Jesus, a flexibilidade da graça, ela nos mostra a oportunidade que Deus está nos dando, querido, de abraçar tudo aquilo que Ele tem. A flexibilidade da graça e da verdade nos mostra que em Cristo, querido, somos mais do que vencedores. A graça não é uma condição para se pecar, a graça é uma condição para crescer no favor de Deus. Ei, não se apoie na graça dizendo: eu posso pecar, Deus é misericordioso. Não, a graça é a oportunidade de você não pecar. A graça é a oportunidade de você crescer nele e viver para Ele e reinar com Ele. Oh, Espírito Santo, ajuda o teu povo a viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida de frutificação pela palavra. Eu ministro sobre a tua vida agora, querido. Receba de Deus hoje, pela palavra, esta vida no Espírito. Oh, nós queremos mais. Mas à medida que nós temos conhecimento, é à medida que Ele derrama sobre nós. À medida que nós vamos liberando espaço, é à medida que Ele nos preenche. À medida que você pede, também à medida que você vai receber. Aquele que bate,
vai ver a porta aberta. O que pede, recebe. E Ele projeta sobre a tua vida uma medida realçada, recalcada e transbordante. Depende de você hoje, o que você quer, querido? O que você quer? Qual é a tua expectativa de vida? Há uma geração que só contenta com a multiplicação dos pães e com a multiplicação dos peixes. Mas quando passa pela tempestade, o seu coração se fecha. E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus 14, também João 6, que os discípulos não puderam responder pela autoridade que receberam diante da tempestade, porque o coração deles estava endurecido, porque não compreenderam a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando você, filho, não entende o milagre que Ele está fazendo, você para diante das tuas lutas, você sente medo diante da circunstância. Amado, a circunstância não faz você, ela revela você. Isso é uma grande frase de um grande homem de Deus da história. Mas eu preciso dizer isso para você: as circunstâncias não fazem você, elas revelam quem você é. Quem você é quando as lutas chegam? Quem você é quando algo está errado? Quem você é quando algo sai do comum? Quem você é quando uma coisa errada acontece? Em quem você se transforma, irmã? Em quem você se transforma, irmão? Será que lá na tua casa tem pessoas que se transformam no Hulk? Tem pessoas que se transformam no Jiraya, você sabia? Tem pessoas que se transformam em toda a projeção de desenho animado que eles veem pela televisão. O que tem de Wolverines dentro de casas que já quer unhar quando dá problema. O que tem de Hulks que já quer rasgar roupa e arrebentar com tudo. O que tem de pessoas que não tem equilíbrio emocional. E porque não tem equilíbrio emocional, não é falta de palavra, não é falta de ensinamento. As igrejas estão cheias de palavra, cheias de ensinamentos. O problema é que essas pessoas não querem que Deus mude o seu caráter. Porque para Deus mudar o caráter delas, elas têm que morrer e nascer de novo. E elas não querem experimentar a morte porque elas têm medo de morrer. Eu não sei você, querido, mas eu já morri quando decidi seguir a Cristo. Por isso, a morte não tem poder sobre a minha vida. Diga para o seu irmão: a morte não tem poder sobre a tua vida. O máximo que vai acontecer é as pessoas terem que chorar se você tiver que entrar naquela roupa de madeira, que elas também não vão entender, muitas delas não vão entender, que você só está sendo tirado da terra para ir de encontro ao teu Senhor. Diga para o Senhor: o problema é se Jesus voltar e você não tiver convicção que você já morreu. Aí você vai ter que experimentar a segunda morte. Aí é problema. Diga para o seu irmão: eu não quero experimentar a segunda morte. Eu já morri uma vez com Cristo. Eu já fui julgado nele. Diga para o seu irmão: não vai ter um telão lá no céu, não. Vai passar todos os pecados que você fez. Não vai ter, não vai existir esse telão lá. Ok? Isso aí é história da nova era, para pôr medo das pessoas. A nova era começou com esse negócio de telão, o povo foi tudo para lá correndo de medo, pedir perdão. Não, querido, Deus não vai expor a tua vergonha, ok? Ele já te julgou em Cristo, mas anda como salvo, em nome de Jesus. Você crê que hoje do que Deus vai falar para você, a partir dessa semana? Nós não vamos num viés profético aqui errado, querido, não. Eu não vou te chamar aqui pelo teu nome, pelo teu CPF e falar em línguas e revelar alguma coisa, não, querido. Nós não temos esse viés profético de um sistema que ainda impera em algumas igrejas. Nós temos um viés profético para as nações. Nós não atendemos a um, nós atendemos a multidões. Jesus não aparece, querido, revelando nada. Ele aparece mostrando assim: olha, multidões serão alcançadas. Oh Espírito Santo,
Revela-nos a tua santidade hoje, vem sobre nós, papai, porque nós queremos mais de ti, Senhor. Vem e nos completa, Pai, porque o Senhor começou em nós uma boa obra e tu és fiel para concluí-la até o dia do Senhor. Ó Espírito, ajuda, Senhor, ajuda essa família, ajuda este jovem, Pai, ajuda esta mulher, ajuda este homem, ajuda este casal, ajuda esta família, ajuda a tua igreja, ajuda esta cidade, como diz tua palavra, o Senhor ajudará, pela manhã. Ele vai te ajudar pela manhã. Ajuda, Senhor. Queridos, Ele é com a tua família, Ele é com os teus filhos, Ele é com as tuas decisões. Você crê nisso? Ele cuida do teu casamento, filho. Ele cuida da tua família. Ele cuida dos teus amigos. Ele cuida de você. Ele cuida de você. E a única coisa que Ele diz: ouça o que eu tenho para te falar. Ouça o que eu tenho para te dizer. E então assista a minha grande salvação na tua vida. Porque vai haver um encontro, querido. E esse encontro vai haver na terra em Cristo Jesus, que alcança a tua vida, porque nele nós temos o pleno conhecimento de nosso Senhor. Se coloca de pé. Em nome de Jesus, dê a mão para o irmão que está do seu lado. Dê a mão para ele. Se você não conhece ele, fala: querido, prazer, esse é o meu nome. E diz para ele: Deus vai fazer coisas novas na tua vida, amado. Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai mudar a tua história. Ele é contigo. Você consegue viver isso? Você consegue abrir os teus ouvidos para o que Deus tem para falar? Você consegue abrir os teus olhos para enxergar o que Deus tem? Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo, nós te adoramos, Deus. Nós te louvamos independente da circunstância. Abre o teu coração, filho. Abre o teu coração agora, filho. Deixa o Senhor, filho. Deixa a palavra penetrar, querido. Mesmo que você não conheça essa canção, fique conectado com seu Pai. Mesmo que você não conheça essa música, continue nele. Continue fixo nele essa noite. Tudo que queremos é estar junto ao Pai. Glória a Deus. Pai, Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai, fica mais, senta aqui, tua voz me acalma, Pai, Pai, fale com seu Pai essa noite, oh Pai.
obrigado, Pai. O amor que achei jamais acaba, Pai. Fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai. Bom saber que és meu Pai. Abra o teu coração, querido. Abra o teu coração para Ele, filho. Ele quer fazer coisas novas. Ele quer te anunciar coisas novas. O salmista no Salmo 46:10 diz: eu aguardarei em silêncio para ver a grande salvação. Deus tem uma grande salvação, filho, na tua vida, na vida da tua família. E o diabo sabe disso. E nessa noite o diabo está ouvindo isso. E nessa noite o diabo está se colocando em retirada, porque a palavra foi liberada em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh! Aonde estão, querido, aqueles que acreditam verdadeiramente no poder da palavra profética em suas vidas? Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus também, querido, está falando isso na sua vida. Eu sou profeta de Deus hoje para dizer para você: te prepara. Não vai faltar, não vai empatar, vai sobrar na tua vida em nome de Jesus. Pastor, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas te prepara, porque Jesus te mandou lançar a rede e você vai ter que fazer sinal para os teus companheiros. Quer dizer, venham para junto de mim agora, porque os barcos estão pesados. Diga para o seu irmão: a bênção vai ser tanta, querido, na tua vida, que você vai ter que compartilhar, porque senão vai estragar de tanto que Deus vai fazer. Diga para o seu irmão: você está pronto para compartilhar o que Deus vai fazer na tua vida? Diga para o seu irmão: quando chegar a bênção, você já sabe quem são as pessoas que também serão beneficiadas. Diga para o seu irmão: você sabe para quem que você vai dar a primeira casa, o primeiro carro? Você sabe para quem que você vai oferecer? Você tem uma lista já preparada? Deus, se eu fizer isso, aquilo, eu vou fazer tudo isso. Você sabe, querido, que Deus só pode realizar projetos que já estão no papel. Teu Deus não é desorganizado. Diga para o seu irmão: a cruz já estava desenhada na antiga aliança. Você já leu a antiga aliança? Só aconteceu a nova aliança dentro do que estava escrito na antiga aliança. Vem para a escola de profeta segunda-feira que você vai ouvir muito disso. Diga para o seu irmão: teu Deus trabalha na nova aliança com o projeto da antiga aliança. Fala: o teu Deus trabalha na tua vida dentro do projeto que está escrito sobre a tua vida. Diga assim: o que está escrito a teu respeito, o diabo não pode impedir.
O que está escrito a teu respeito, o diabo não pode impedir. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Querido, Deus escolheu você. Davi disse no Salmo 139, verso 15: antes de eu me formar no ventre da minha mãe, a minha história já estava escrita por Deus. Deus já tinha escrito assim: olha, um rei vai falhar e vai se levantar um outro rei para derrubar gigantes, para levar o povo a um lugar. Deus já escreveu, querido, a tua história. E o projeto Palavra Viva para as Nações é muito mais que uma história escrita. É uma história que convoca pessoas a fazer parte de uma história a ser escrita pelo dedo de Deus. Diga para o seu irmão: muitos estão querendo fazer parte de uma história escrita por homens, mas alguns estão sendo chamados para fazer parte de uma história escrita pelo dedo de Deus. 2016, 2017, 2018, nós continuaremos seguindo a caminho de dias melhores. Diga aí para o seu irmão: por um amanhã melhor que hoje, vamos sonhar os sonhos de Deus. Amém? Diga para o seu irmão: você vai estar junto? Dentro do avião, indo para Israel em 2018. Você vai estar dentro do avião, indo para a Europa, para a gente fazer o roteiro da pegada do protestantismo. Você vai com a gente lá? Você vai com a gente na capital do mundo antigo? Você vai com a gente? Vai. Oh, glória. Ainda bem que lá a gente vai ter um guia, amém? Para nos mostrar os lugares. Este é o sonho de Deus, querido. A igreja vai invadir a terra, ela vai invadir as nações. Nós andaremos com Ele viveremos. E nós seremos a geração que sonha, mas também seremos a geração que realiza em Deus. Não saia essa noite sem dar um abraço no seu irmão e sem liberar uma palavra profética sobre eles. Sábado, culto de jovem às 19 horas. Domingo pela manhã, culto de ceia, amém? Domingo pela noite às 19 horas, grande culto de celebração da ceia. Aleluia! Só quem vai vir faz barulho, amém? Aleluia! Deus te abençoe, querido, poderosamente em nome de Jesus. E amanhã é sexta-feira, hein?